Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula de HTML. Hoje eu vou ensinar para vocês o que é div e span. Como é de costume, já tenho o arquivo index.html e eu tenho algumas informações sobre a informática. Meu navegador também já está aberto, então vamos lá. O que é a tag div? A div ele é responsável por agrupar o conteúdo, tá? Por exemplo, de informática até digitais, para mim vai ser um conteúdo. O termo até os computadores é outro conteúdo. A div serve para separar os nossos conteúdos, tá? Um exemplo aqui. A tag div nada mais é como div. Abre div, fecha div. Eu vou colocar o fechamento aqui embaixo, onde está minhas digitais. Então eu estou dizendo que dentro da minha tag div eu tenho um bloco com essas informações, tá? Então dentro desse bloco eu tenho as minhas informações. E eu quero falar também que esse meu bloco, esse meu conteúdo também tem uma div. Abro div e fecho o div, tá? O div e o span, o que acontece? Eles são personalizados com estilos, tá? A tag div e a tag span são personalizados com CSS. Eu vou criar um exemplo aqui, mas não vou aprofundar muito no CSS, porque nosso intuito desse curso é HTML. A tag para representar o CSS do nosso site é a tag style, que é estilo em CSS. Eu vou colocar umas propriedades da div. Como que eu faço isso? Para o meu CSS, a gente utiliza para representar div ou span ou qualquer tipo de atributo com id e class. Na próxima aula eu vou ensinar como utilizar id e class e a diferenciação entre elas. A div eu vou colocar div, quer dizer que qualquer estilo que eu vou utilizar vai ser dentro da tag div. Então ele vai reconhecer que a minha div vai utilizar o meu estilo. Eu vou colocar aqui, percebe-se que o meu conteúdo index está colado ao topo. Eu vou querer que ele dê 50 pixels para baixo. Margem, traço topo, 50 pixels. O que vai acontecer? O meu navegador, quando eu atualizar, ele vai vir 50 pixels para baixo. Percebe-se que quando eu dei 50 pixels para baixo, ele deu o espaço aqui em cima e entre as colunas, entre os meus conteúdos, porque eu estou utilizando a mesma div. Eu tenho uma div aqui e uma outra div aqui também. Então qualquer personalização que eu utilizar aqui vai para as duas divs. Vou colocar aqui também o tamanho da largura para vocês verem. Vou colocar de 450 pixels. Atualizando minha página, viu que ficou pequeno porque tem 450 pixels. Então pessoal, isso é a div. Ele é responsável por agrupar um conteúdo. O span ele é mais para personalizar o conteúdo específico. Por exemplo,
Se eu quiser colocar o informática em negrito, eu posso utilizar o spam. Se eu quiser colocar computador em itálico, eu posso configurar isso no spam. Então vamos lá. O spam, ele não tem essa responsabilidade de criar um conteúdo, nem a div. A div, ele separa as minhas informações como um bloco, e o spam não. O spam, ele é específico para cada informação desejada. Se eu atualizar aqui a minha página, vocês podem perceber que não mudou nada, não fez nenhum tipo de transformação, se foi itálico, negrito, enfim. Ele serve como uma referência para a gente alterar as informações. Feito isso, eu vou vir aqui no meu estilo spam. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a palavra informática em negrito. Voltando para minha página index, eu vou utilizar text edit, text não, perdão, é fonte edit, bold, que eu quero deixar em negrito. Atualizando a minha página, a informática ficou em negrito. Agora, se eu quiser colocar negrito também na informação, eu só vier aqui no computador, na computação, vou colocar aqui outro spam. O que vai acontecer? Ele já está personalizado no meu CSS. Então é só eu colocar o spam aqui entre computação e vir aqui atualizar a minha página. Ele já reconhece a estrutura do CSS. Então, pessoal, a diferença entre div e spam é o seguinte: div, ele é responsável pelo todo o conteúdo, pelo bloco. Isso é um bloco, o de baixo é um bloco. Então ele é responsável por blocos. O spam, ele é responsável por qualquer tipo de informação que esteja no nosso bloco. E os dois servem para personalizar os nossos conteúdos. Beleza, pessoal? Só isso e até a próxima.